Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa história. É excelente dar as boas-vindas a quem está acompanhando essa análise visual hoje. Nosso foco aqui é destrinchar a evolução da maior propriedade de entretenimento que já existiu. Pensa bem, o que começou lá no final dos anos 90, com os gráficos pixelados vistos de cima, acabou se transformando num simulador de sociedade tão, mas tão hiperrealista que a gente frequentemente confunde com a própria realidade. Ao longo dessa nossa apresentação, a gente vai rastrear essa jornada absurda, passando pela fundação tecnológica da franquia, até chegar no futuro monumental que nos aguarda no próximo grande lançamento. E, para estruturar a nossa exploração, nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. Gênese e universos. 2. Tensões culturais. 3. Engenharia do caos. 4. A fronteira de Leônida. E fechando com o tópico 5, inovações de nova geração. Iniciando então pela seção 1, Gênese e universos. De pixels a paralelos. É aqui que a gente vai entender como um pequeno estúdio escocês pavimentou o caminho para dominar a indústria. Olha que sacada inteligente os desenvolvedores tiveram para lidar com a evolução brutal da tecnologia. Eles simplesmente dividiram a franquia em 3 continuidades independentes. Funciona mais ou menos como um multiverso. A gente tem o universo 2D lá em 1997, que foi basicamente um laboratório para testar a exploração livre. Depois, em 2001, vem o universo 3D, trazendo aqueles mundos abertos mais cinematográficos. E, finalmente, em 2008, o universo HD, com uma simulação social e física que mudou do jogo. Essa segmentação foi crucial porque evitou qualquer tipo de contradição narrativa toda vez que as cidades precisavam ser recriadas do zero para os novos consoles. Agora, tem uma ironia financeira nessa história que é simplesmente fascinante. A DMA Design, quer dizer, antes mesmo deles evoluírem e adotarem o nome Rockstar North, sabe como eles conseguiram a estabilidade financeira para arriscar criar um simulador urbano de crimes? Com o sucesso estrondoso de Lemmings. É isso mesmo. Um joguinho inofensivo sobre salvar pequenas criaturas de cair em penhascos, vendeu zilhões de cópias e acabou financiando de forma totalmente indireta o nascimento da franquia mais transgressora da história dos videogames. O que nos leva à nossa seção 2, Tensões culturais, os anticorpos da sociedade. Afinal, empurrar os limites do realismo naturalmente gerou um atrito imenso no mundo real. E é claro que o desenvolvimento desses mundos não aconteceu em um vácuo isolado. Quando o estúdio começou a enfrentar processos judiciais pesados, eles não responderam só nos tribunais. Eles usaram o próprio jogo. Essa citação icônica é de um personagem paródico, o Tom Jackson, lá do quarto jogo, dizendo: "Armas não matam pessoas, videogames sim." É uma demonstração clara e provocativa de como a empresa defendeu sua liberdade criativa, transformando ativistas da vida real em pura sátira digital. Passando pelos grandes marcos dessa tensão, a gente vê que a franquia sempre foi um espelho das contradições institucionais. Tivemos as mudanças de última hora no terceiro jogo por causa do 11 de setembro, alterando rotas de voo e carros de polícia. Depois, o infame escândalo Hot Coffee, que atraiu até a atenção do governo federal americano. Tivemos também a cruzada legal de uma década do ativista Jack Thompson e, mais recentemente, toda aquela discussão sobre dissonância interativa com a polêmica missão de interrogatório no quinto jogo. Tudo isso mostra como a série constantemente bate de frente com a realidade geopolítica. E para amarrar esse arco das tensões, dá uma olhada nesse número: $43.675,35. Esse foi o valor exato da multa aplicada pela Suprema Corte da Flórida ao ativista Jack Thompson em 2008, quando ele perdeu sua licença de advogado em definitivo. Foi o fim de um dos capítulos jurídicos mais barulhentos da indústria, após anos dele argumentando que os jogos eram literalmente simuladores de assassinato. Bom, deixando o drama dos tribunais para trás, o que é realmente interessante nessa próxima parte é a tecnologia. Vamos para a seção 3, Engenharia do Caos, o sistema nervoso. O grande segredo aqui é o Rockstar Advanced Game Engine, ou motor RAGE. Quem curte explorar os mapas sabe que no quarto jogo, se a gente entrar na Estátua da Felicidade, encontra um coração gigante e pulsante, acorrentado lá dentro. Essa é uma metáfora brilhante. Assim como esse easter egg é o coração da cidade no jogo, o motor RAGE é literalmente o coração de processamento da franquia inteira, carregando texturas pesadas e malhas poligonais gigantescas, sem aquelas telas de carregamento irritantes. Mas de que adianta um mundo lindo se os personagens agem como bonecos de posto, certo? É aí que entra o Euphoria. Isso aqui foi um divisor de águas absoluto. Em vez daquela física clássica, onde o personagem simplesmente desliga e cai mole no chão quando leva um empurrão, o Euphoria simula, em tempo real, respostas de autopreservação.
Se um pedestre tropeça, a musculatura digital reage e ele tenta colocar as mãos para proteger a cabeça da queda. É um sistema nervoso biomecânico rodando em tempo real. Colocando isso numa perspectiva histórica nessa tabela, a gente consegue mapear o salto colossal da tecnologia. A gente sai da Rage 7, que ainda usava algumas animações pré-renderizadas, passa pela Rage 8 com suas nuvens volumétricas e iluminação realista e finalmente chega na monstruosa Rage 9. Essa nova versão foca em processamento paralelo para coordenar multidões dinâmicas. Na prática, o jogo agora consegue usar a velocidade dos SSDs modernos para garantir que o tráfego e as pessoas nas ruas reajam perfeitamente juntos, sem gargalos. Com essa fundação técnica absurda e estabelecida, a gente entra na seção 4, a fronteira de Leonida, um novo ecossistema geográfico e narrativo. O escopo desse novo mapa é de cair o queixo. A gente não está falando só de nostalgia neon. A escala do estado de Leonida é colossal. Temos o centro metropolitano Art Deco de Vice City, claro, mas também a periferia industrial pesada de Port Jalhorn. Tem o interior agrícola de Ambrósia com suas disputas por território e as áreas de pântano e manguezais em Leonida Keys e Grass Rivers, que funcionam como corredores perfeitos para o contrabando. A variedade ecológica aqui é sem precedentes. E para navegar por toda essa complexidade, temos uma quebra da fórmula tradicional, apresentando Lúcia Caminos e Jason Duval. A dinâmica deles é o coração da nova narrativa. A Lúcia tem um treinamento de combate super disciplinado, acabou de sair da prisão, tá incondicional e possivelmente usa uma tornozeleira eletrônica, ou seja, pura praticidade violenta e restrita. Já o Jason é um veterano militar, sublocando um espaço lá em Keys, que ganha vida dando suporte tático e fazendo extorsão para os cartéis locais. É um contraste gritante de origens. Então, como esses dois acabam juntos no meio do caos? O núcleo dessa narrativa começa com um assalto planejado ao Sem Fronteira National Bank, que, como a gente pode imaginar, dá terrivelmente errado. Esse erro operacional acaba expondo os dois a uma conspiração financeira muito maior. A partir daí, a história exige que a dupla tente sobreviver no meio de um fogo cruzado entre agências de segurança corruptas e os interesses pesados de cartéis internacionais. E isso nos traz para a nossa sessão final. Seção 5. Inovações de próxima geração, rompendo os limites da simulação. O nível de detalhe que o novo hardware permite é assustador. Mecânicas de condicionamento físico no estilo RPG estão de volta, o que significa que o corpo e o fôlego dos protagonistas mudam dinamicamente. A física de roupas atinge o estágio de corpos moles, então uma jaqueta se move com o vento de forma totalmente independente do personagem. E se a gente quiser falar de preciosismo, os fluidos hidráulicos dentro de uma garrafa de água balançam exatamente no mesmo ritmo dos passos do personagem. Tudo isso envelopado numa iluminação global traçada por raios em tempo real. Simplesmente insano. Claro, para entregar tudo isso, a pressão logística sobre a equipe de desenvolvimento foi monumental, lidando com atrasos enormes. Mas, segundo os relatórios corporativos mais recentes, 19 de novembro de 2026 é a data definitiva. É o momento em que toda essa estrutura absurda vai finalmente chegar ao público, redefinindo o patrão da indústria inteira. E para fechar essa nossa imersão de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa. À medida que o visual, a física e as reações coletivas se tornam literalmente indistinguíveis da realidade, onde fica a linha? Onde termina um mero entretenimento interativo e começa uma simulação genuína, quase perturbadora, da nossa própria sociedade? É uma reflexão e tanto para a gente levar adiante. Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se vê na próxima.